Hello! Então, vamos aprender como criar uma rotina para estudar inglês? Eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 36 anos e eu ajudo adultos que têm dificuldade com inglês a falar inglês desde a primeira aula. E hoje nós vamos falar sobre como criar uma rotina para estudar inglês. Parece simples, né? Vamos criar uma rotina para aprender inglês. Isso daqui, gente, é o pulo do gato. Se você conseguir colocar na sua rotina o inglês, você logo vai estar tendo a sua independência para se comunicar em inglês. Porque começar a falar inglês, você já começa desde a primeira aula, né? Olá, welcome! Então, gente, vamos falar sobre isso? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Criar uma rotina, pode parecer a palavra rotina, né? Rotina vem de coisa, ai, que chato. Mas rotina não pode ser uma coisa chata, tem que ser uma coisa prazerosa. Então você tem que criar uma rotina prazerosa. Deixa eu aproveitar e perguntar, o som tá legal? Porque eu não perguntei para ninguém ainda antes de começar aqui. Mateuzinho, meu querido, você sempre me salva aqui, respondendo as minhas perguntas, né? O som tá bom? Porque eu fiz uma live esses dias que o microfone tinha acabado a bateria, eu não tinha notado. Tá bacana o som? Isaura, querida, Mateuzinho. Tá bacana? Dá um joinha aí pra mim, pra ter certeza que o som tá legal. Ah, que bom. Então tá legal. Thank you, my dear. Então, gente, quando eu falo de criar rotina para o seu inglês, a rotina não pode ter aquele peso, rotina, que coisa chata, minha rotina. Não, rotina pode ser uma coisa bacana, desde que te traga prazer, tá? Então, quando eu falo aprender inglês, falar inglês desde a primeira aula, aquilo já te faz, opa, peraí, eu vou conseguir falar inglês desde a primeira aula? Sim, você pode falar inglês desde a primeira aula. Aliás, você tem que praticar o seu inglês sempre, desde a primeira aula e sempre. Então vamos falar de rotina. Primeiro lugar, tem gente que fala assim para mim, Adriana, quantas vezes por semana eu tenho que fazer aula de inglês? Eu acho que a pergunta principal não é quantas vezes por semana você tem que fazer aula de inglês. É quantas vezes você tem que praticar o inglês. Não adianta nada você ter aula de inglês todos os dias se você não praticar aquilo que foi dado, porque só com a prática que você vai fixar. Por isso que eu faço meu aluno falar inglês desde a primeira aula. E no meu método, que eu chamo de 3LP, que é o meu método que é Look, Listen, Learn e Practice, o P de practice, de prática, eu bato muito na tecla de practice, porque a parte de prática é mais importante. Se você não praticar, você não se torna expert em nada, né? Para você cozinhar melhor, você tem que praticar várias vezes a mesma receita. Para você dirigir bem, você tem que dirigir várias vezes. Tudo na vida da gente, a gente vai conseguir ser melhor com a prática. Né? Então, a parte de prática é a mais importante. Então, como que você vai criar uma rotina para você realmente aprender inglês? Bom, falar, você vai começar a falar desde a primeira aula. Então, vamos falar de rotina, tá? Então, eu sugiro, por exemplo, que você venha aqui, que você assista a uma mini aula, por sinal, fica aqui até o final, aqui que no final eu vou dar uma mini aula e hoje vocês vão aprender a falar sobre o tempo, tá? Então, você assiste a aula, tá? E depois você fica praticando aquilo que você aprendeu. Por exemplo, na aula de hoje você vai aprender a falar sobre o tempo. Então, todos os dias você vai olhar e você vai descrever o tempo. Assim, aquilo vai entrar no automático, vai entrar no piloto automático. Tá? Quando alguém te pergunta, what's your name, where are you from? Você responde assim, ó, sem pensar. Por quê? Porque você ouviu essa pergunta várias vezes. Quanto mais vezes você ouve, quanto mais vezes você responde, mais aquilo vai para o automático, você não precisa nem pensar em português. Não que pensar em português seja um erro, tá? Como nós, adultos, brasileiros, que falamos o português, fica um pouco mais difícil para a gente já pensar em inglês. A gente tende a pensar no português para passar para o inglês. É um pouco mais difícil? É, mas ok, dá para a gente fazer tranquilamente, tá? Você pode ter um probleminha aí de um lagzinho, um tempinho a mais para você traduzir. Não dá para traduzir tudo ao pé da letra, né? Mas você vai conseguir se comunicar sim, tá? O que eu faço no meu método, que eu faço o aluno falar desde a primeira aula,
é simplesmente criar situações. É mais fácil você pensar em situações do que você pensar palavra por palavra. Porque quando você fica preso a palavra por palavra, aquilo vai ficar mais difícil para você, porque tem coisa que não dá para traduzir, né? Então você pensa em situações inteiras, tá bom? Então imagina você pensando lá numa situação, eu quero perguntar como é que tá o tempo hoje. Como é que eu pergunto isso? Eu pergunto, what's the weather like today? Weather é o clima, né? What's the weather like today? Like, Adriana, like, mas like não é gostar? Uhum. Tem até uma lição dentro da minha plataforma da HelloFlix que eu falo assim, like não é só gostar. Sempre que tiver o like junto com o verbo to be no comecinho, né, o is ou are, é para você descrever. Então, what is the weather like today? What is the weather like today? Como que está o clima hoje? Eu não estou perguntando qual o clima que você gosta. Como tem o is no comecinho e o like no final, é para você descrever. Isso pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa, tá? What is fulano like? É para você descrever se a pessoa é legal, bacana, inteligente, tá? Então, what is the weather like today? É para você descrever o clima. Então, imagina só, como que a gente vai praticar isso para você já começar a falar inglês desde a primeira aula? Você vai imaginar, quando eu quero descrever, eu vou perguntar como. What's the weather like today? Tirou weather. What's the dog like? What is fulano like? What is your city like? A sua cidade, né? Então, what is like? Pronto, você decorou a estrutura. E aí como que você vai praticar isso? Olhou alguma coisa? What is Paula like? What is Ricardo like? What is São Paulo like? E aí você vai treinando, aumentando o seu vocabulário, e quando alguém usar essa frase com você, tchum, já vai ativar na sua memória. Então, a prática vai fazer com que isso fique no automático, tá? Mas vamos ao tema de hoje, a rotina. Como que a gente vai fazer com essa rotina? Então, em primeiro lugar, você vem aqui, assiste uma mini aula que eu coloquei disponível, certo? Depois que você assistiu essa mini aula, você tem que assistir com prazer. Lembra, sua rotina tem que ser uma rotina prazerosa, né? Então você assiste com amor. Não é eu vou assistir uma aula de inglês, não, tá? Tem que ser aquele momento assim, eu vou colocar gente, aprender, colocar conhecimento aqui dentro é muito bom. Igual quando você lê um livro, você viaja para o lugar do livro. Quando você vê um filme, você esquece todos os problemas, você está ali no filme. Quando você estiver assistindo a aula, entra ali. Imagina que estiver aqui dentro, ninguém vai tirar de você. Conhecimento é o maior presente que a gente pode dar para a gente mesmo, né? Porque cultura é uma coisa que ninguém rouba, só acrescenta para a gente, né? Acrescenta num bom papo, acrescenta para a vida, né? Então venha com amor, com vontade para investir em você. Você precisa investir em você. E aí, quando você assistir essa aula e você começar a falar já na primeira aula, aquilo vai te dar um ânimo e você vai incluir isso na sua rotina. Então, assistir uma aula de inglês, tá? Vamos colocar isso aí. Os vídeos da aula mesmo são bem curtinhos. Então, você assiste essa aula, ok? E aí, depois, durante o dia, você vai tentar colocar o que você aprendeu em prática. Em qualquer momento. Por exemplo, se você assistiu uma aula de hora, você deu bobeira, olhou lá no seu celular, viu a hora, tenta falar aquela hora em inglês. Olhou no relógio de parede, viu a hora, tenta falar aquela hora em inglês. Se a aula que você assistiu foi de números, tá lá dirigindo, tá parado no trânsito, olhou a placa da frente, tenta falar aquele número em inglês. Entendeu? Você tem que colocar a prática todo momento na sua vida. Não ficar esperando um momento que você vai ter uma prova de inglês. Não. Porque o inglês você tem que estar preparado para falar a qualquer minuto. E a qualquer momento você pode ser colocado numa situação que você vai precisar falar o inglês. Ok? Então a rotina é assista alguma coisa que te dê prazer. Estou dando um exemplo aqui de uma mini aula, mas pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um filme. E eu indico para você que está começando, filmes infantis. Se você tem criança em casa, ótimo. Se você não tem, deve ter um sobrinho aí, né? Um afilhado. Ou então para você mesmo, é divertido o filme de criança. Por que eu estou indicando filme de criança? Porque o ritmo é mais lento, né? O vocabulário é mais fácil e repete várias vezes. E a repetição vai levar o seu ouvido a se acostumar com aquele som.
Porque às vezes a gente não ouve porque a gente não conhece aquele som, sabe? Vai ver uma música quando você escuta a primeira vez, aí você vai lá e procura a letra da música. Depois que você procurou a letra da música, a próxima vez que você for ouvir, você já vai ouvir. Por quê? Porque agora você já preparou o seu ouvido para escutar aquilo, sabe como? Então, se você ficar se expondo ao inglês mais vezes, aquilo vai soar mais natural para você. E aí você vai ficar mais receptivo ao inglês. Então, inclua o inglês na sua rotina de uma forma gostosa, de uma maneira que você goste, tá? Só que, gente, não vai escolher um seriado policial, um seriado médico, alguma coisa de justiça aí que tem um vocabulário mais difícil. Aí você vai se desanimar ao invés de se animar, tá bom? Então, pega uma música também não muito rápida, né? Pega uma música aí com uma melodia mais fácil de você conseguir acompanhar, né? Existe um aplicativo, eu vou colocar aqui embaixo dos comentários da live, eu vou colocar um link de um aplicativo que eu gosto muito, que é de letra de música, e tem níveis. Então tem nível iniciante, nível intermediário, nível avançado, que você escuta a música e aí tem uns espacinhos para você completar com palavras, né? E você não precisa nem parar, ela para sozinha. E aí na hora que você completa com a palavra certa, ela continua. Aí, se você não conseguir, você clica na setinha, ela volta naquele lugar de novo. E se você não conseguir de jeito nenhum, você clica na setinha para frente e ela escreve sozinha a letra da música. É muito legal, vocês vão gostar desse aplicativo. Eu vou colocar o link no primeiro comentário aqui abaixo da live para você brincar de ouvir música. É uma maneira muito gostosa de aprender e de preparar o seu ouvido, tá? Nem que seja uma musiquinha por dia, um seriadinho de 20 minutos, uma aulinha de 20 minutos, coloque o inglês na sua rotina. Você não reza todo dia? Você não se alimenta todo dia? Você não toma água todo dia? Então coloque inglês todo dia, tá? E a prática, em qualquer momento que você surgiu a oportunidade, tente colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque senão vira um monte de informação sem uso. A prática que vai fazer toda a diferença, tá? E quando você notar que você assistiu aquilo e já conseguiu falar, tá? Por exemplo, na minha aula aqui, vocês vão notar que vocês vão aprender a falar, desde a primeira aula aqui, falar sobre o clima. Aí é mais gostoso ainda, porque você nota que você não vai ter que investir anos para depois ver o resultado. É agora, é já. E se você já tentou de tudo e nunca conseguiu aprender inglês, se você sempre quis aprender inglês e achou que você não levava jeito, vem cá, você leva jeito sim. Vamos começar hoje? Quem sabe? É hoje o seu dia? Vamos? Então vamos para a aula que eu prometi hoje. Hoje eu prometi para vocês que você vai aprender a falar sobre clima, né? Então você coloque o inglês na sua rotina. Se você quiser colocar os meus vídeos na sua rotina, eu vou ficar muito feliz. Você pode assistir aqui pelo Insta, você pode assistir pelo Face, você pode assistir pelo YouTube. Em todos os lugares você consegue encontrar as aulas com muito conteúdo. E se tiver algum conteúdo que você ainda não viu aqui, você pode me pedir, que eu gravo um para você. Combinado? Então, vamos à aula prometida para você falar inglês desde a primeira aula. Então, olha só. Como criar rotina, nós já falamos. O que eu faço para tirar esse ring light? Será que se eu tirar, vai ficar muito ruim? Se eu apagar tudo? Vou tentar sem, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Bom, então vamos lá. Antes da gente falar sobre o clima, olha, vamos aprender a falar um pouquinho, né? Isso aqui a gente já sabe, são coisas que a gente já usa muito, né? It is hot. Gente, os cachorros brigando na rua, morar em cidade pequena, olha só, né? It is hot. It is a hot dog. It is a hot dog. Isso você já sabe, né? Lá eu tenho um coffee, né? Eu tenho um café e tenho um hot dog, né? Hello. Gente, tudo bem? Isso aqui você já conhece, né? Nossa, gente, deixa eu ver se eu controlo esse cachorro aqui. Tá demais o barulho na rua, né? Vamos ver outra aqui, ó. Então, o hot a gente já conhece de falar it's hot, né? Do nosso hot dog, do nosso cachorro quente. Agora, olha esse. Né? It is cold. It is cold beer.
Ah, sabe o que eu gosto de mostrar aqui também, gente? Porque tem, ó, só. Tem o cold beer, beer é cerveja, né? E tem o bear, que é urso. E tem muita gente que confunde o beer, com 2 E's, ó. E o bear. Bear é urso, tá? Não vai falar cold bear. Existe lá o urso polar, né? Aqui ele deve ser geladinho. Mas aqui o cold tá de frio e a cerveja tá gelada, então ela tá fria, né? Tá gelada. E o bear é o urso, tá? Não confunda beer com bear, combinado? Então isso a gente já sabe. Cold e o hot, né? Voltando aqui um pouquinho, então. São palavras que a gente usa sem nem perceber, né? O hot, que vem do nosso hot dog, né? E o cold, quando a gente pede o cold beer, não confunda beer com bear, tá? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. O que eu tenho aqui? Olha que legal. A gente vai aprender a falar do clima. Quando eu pergunto do clima, então eu pergunto what's the weather like? What's the weather like today? Como é que tá o clima hoje, né? E aí, eu gosto de mostrar as palavras e como que você vai chegar na formação da palavra. Olha que legal. Eu tenho aqui snow, tá? Snow é a neve. Se eu quiser falar que está nevando, eu falo it's snowing. Olha que legal. Eu pego a palavra snow e coloco ing. Ah, lembrando que em inglês eu não posso esquecer de colocar it is. Gente, não existe frase com is sem sujeito. Igual a gente fala em português assim. Ah, tá chovendo. Sabe esse tá chovendo? Eu não posso falar is raining. Eu tenho que falar it is raining. Toda frase que não tiver sujeito, tipo tá chovendo, tá calor, tá frio, tudo isso que é esse tá que a gente usa, ou está, né? Está quente, está frio, está chovendo. Ou é, né? Ah, isso aí é domingo, é segunda-feira. Esse é sozinho ou esse está sozinho, não esquece de colocar o it, tá? Porque em inglês não existe frase sem sujeito, precisa ter o it. Tudo bem? Que não significa nada. Mas toda frase que não tiver um sujeito, coloca it nela que tá tudo certo. Tá bom? Então, olha só. Neve é snow. Se eu quiser falar que está nevando, eu falo it is snowing. It is snowing. Ok? Vamos lá. Continuando aqui. Snow, snowing, né? Olha esse. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem central aqui. Ó. Então aqui eu tenho rain de chuva, né? Rain de chuva. Então se eu quiser falar que está chovendo, fica it's raining. It's raining. Ok? Ó. Rain. It's raining. Ok? Tem a música, né? It's rain amen, aleluia, it's rain amen. Ó, tá chovendo homem, aleluia, com essa música? It's raining, tá? Tem uma expressão legal, até que eu coloquei dentro da minha plataforma HelloFlix, que é It's raining cats and dogs. É quando tá chovendo muito forte, eles falam tá chovendo gato e cachorro, que não tem nada a ver. Na hora de traduzir, eu traduzo tá chovendo canivete, mas é It's raining cats and dogs, tá? Olha só que interessante agora. Isso daqui é uma nuvem. Nuvem em inglês, cloud. Opa, deixa eu colocar certinho. Cloud, tá? Cloud. Se eu quiser falar que está nublado, olha que interessante. Eu só coloco um Y. Olha. It's cloudy. Olha lá. It's cloudy. Não é muito legal? Cloud. It's cloudy. Eu peguei a nuvem e coloquei o Y, ficou it's cloudy. Bacana, né? It's cloudy. É fácil. Você pegou da chuva, também poderia, tá? Aqui eu coloquei tá chovendo. Mas se você quiser falar que o dia tá chuvoso, também é só pegar o rain de chuva e colocar o Y, que também fica certo, tá? Fica rainy. Também pode, tá? Ou é rainy ou é raining. Chovendo ou chuvoso. O dia está chuvoso. Então, olha só. E o sol? Sol é sun. Se eu quiser falar que o dia está ensolarado, como é que eu falo? It's. Você já sabe agora mais ou menos, é só você colocar o Y. It is sunny. It is sunny. Olha que legal. It is sunny é estar ensolarado, tá? Sun
sunny. Não esquece do it's, certo? Não significa nada, mas eu preciso dele, ok? Mais um. Ah, sabe quando você vai para a praia e você passa pela serra e tem aquela neblina toda, né? Aquilo lá é fog. Não é de fogo não, tá? Fogo em inglês é fire. Isso aqui é fog. Fog é a neblina, né? Todo mundo fala assim que Londres é conhecido, né, pela fog, né? Então, como é que eu falo quando é um dia que está assim, todo cheio de névoa? Vai ser it's foggy. Olha lá, só colocar o Y também. Foggy. It's foggy. Aqui é bem Londres, ó. Gente, peguei dias assim lá, é lindo. It's foggy. Tá? Então, fog, it's foggy. Ok? Alright. What's the weather like? Ah, outra coisa bacana, gente. How do you say vento in English? Como é que é vento em inglês? Não é wind? Aqui eu coloquei um monte de moinho aqui, ó. Dessas, né? Da energia eólica. Olha lá. Wind, né? Aí essa palavra wind vem da onde? A gente usa para falar de windsurf. O que é o windsurf? É o vento que leva, né? Não tem motorzinho, né? Tem também Fórmula Wind, porque é tão rápida quanto o vento. Então a gente usa a palavra wind sem parar para pensar, né? Agora aqui, quando o dia está muita ventania, né? Está um dia cheio de vento, eu falo it is a windy day. Windy day. Né, Yuri, querida? A Pucarana aí do seu lado é very windy. Eu lembro que ventava muito lá, né? Windy, tá? Wind, windy. Então, é mais ou menos assim, né? A maioria. Cloud de nuvem ficou cloudy. Sun de sol ficou sunny. Rain ficou rainy ou raining, com ing, né? Snow, que não, o snow é o único que não fica snowy, fica snowing. Mas quando você vai falar do clima, não esquece de falar o it's. It's. Ah, Yuri, thank you. Eu tô a vovó mais feliz do mundo. Para quem não sabe, ainda a Yuri tá brincando comigo, porque eu me tornei vovó semana passada e ainda tô boba com essa situação. Assim, essa cara de boba aqui é que agora eu sou vovó. Ah, e tô feliz da vida, tá vendo? Deixei os cabelos brancos na hora certa. Agora, olha só, outra coisa interessante da gente falar. Vamos falar de clima. Ó, é importante falar que eles usam... Opa, quase que eu derrubo o iPad aqui. Eles usam o Fahrenheit, né? Não usam o Celsius, tá? Então, é mais os Estados Unidos, viu? Os outros lugares usam Celsius também, mas mais os Estados Unidos é o Fahrenheit que eles usam, não é o... Aí tem aquela fórmulazinha, né? Não lembro qual que era a fórmula não, gente. Mas acho que é bem fácil de transformar o Celsius em Fahrenheit ou vice-versa. Acho que era 32, né? 32, depois barra. Ah, gente, dá uma olhadinha na fórmula aí para não falar besteira aqui, mas era alguma coisa menos 32 que eu lembro da fórmula. Tá? Mas é só para vocês lembrarem que não usa o Celsius nos Estados Unidos, tá bom? Ah, Yuri, ele é lindo mesmo, né? Porque é meu neto, não, mas ele é maravilhoso. Agora, olha só, a gente já tá falando do weather, né? Então a gente falou de dia chuvoso, it's rainy ou it's raining. Dia nublado, it's cloudy. Dia ensolarado, it's sunny. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, já que eu não estou mostrando o iPad. Dá para aumentar um pouquinho, né? Um pouquinho melhor. Voltando então. It's rainy. Olha lá, vai decorando que eu quero você saindo daqui já falando inglês, hein? Falando inglês desde a primeira aula. Vamos lá. Dia chuvoso, it's rainy ou it's raining. Nevando, it's snowing. Ensolarado, it's sunny. Nublado, it's cloudy. Ventando, it's windy, tá? Agora a gente vai falar de temperatura. A gente não está falando só do clima, a gente vai falar da temperatura. Então, a temperatura, a gente já conhece esse aqui, né? Deixa eu diminuir de novo a luz, senão vai refletir aqui no iPad, não vai ficar legal. Olha lá. It is hot, gente, 39 graus Celsius, né? It is hot, né? Dia de praia. Hot, hot, ok? So what's the weather like today? Ah, it's sunny and hot.
tá ensolarado e tá quente, ok? It's sunny and hot, né? Vamos ver mais um aqui. What's the weather like? Olha, quando tiver um pouquinho assim, 30 graus, não tá mais de 30, mas tá quase uns 30, tá o quê? Tá abafado, né? Se você olhar a temperatura do chuveiro, tem lá hot, warm e cold. Warm é o nosso morno, mas quando eu falo de temperatura, é aquele abafado, sabe? Aquele dia que tá abafado. Então é it's warm. Não esquece do it's, que não significa nada, mas precisa colocar o it. Não é is, tá? Is não existe sozinho. É it is, tá? Tem até uma lição na minha HelloFlix que eu chamo is não existe sozinho, tá bom? Então, it's warm é quando tá abafado. Vamos para mais uma aqui. Ah, isso aqui é bacana. Lembrar. O que é isso daqui? Não é um cooler? Gente, o cooler você usa para quê? Você não usa para manter a bebida geladinha ali? Esse cooler vem da temperatura cool. Quando que tá cool? Gente, o cool é quando tá mais ou menos assim, sei lá, uns 20 graus, tá fresquinho. Cool é fresco. Aliás, essa palavra cool também significa legal, tá? E aí, como é que foi as suas férias? Ah, cool, legal. E aí, o que você achou lá do cara lá? Ah, it's cool, tá? Então, cool também significa legal. Se eu tô falando de temperatura, significa que tá fresco. E daí, a origem da palavra cooler vem de cool. Tá? Então, uns 20 graus assim, Celsius. A gente vai falar, what's the weather like today? It's cool. It's cool. Então, tem it's hot, it's warm, it's cool. Agora, vamos passar para um pouquinho mais frio. Vamos imaginar agora que tá lá, sei lá para 12 graus. E aí, ó, colocar cadê o termômetro? Aqui, ó, 10 graus, vai, mais ou menos, 10 graus. Aí já começa a ficar cold. It's cold. Né? Aí já é frio. Para mim, pelo menos, já é, né? It's cold. Algumas pessoas que moram em regiões muito frias, às vezes não acham, né? Acham que frio é bem menos, né? Acaba acostumando com o frio, né? Mas it's cold. Então, nós já vimos it's hot, it's warm, né? It is cool. E agora, it's cold. It's cold. Ok? Agora vamos aumentar não, vamos diminuir um pouco mais a temperatura. Olha só. Aí você vai lembrar de uma coisa. O que a gente tem na nossa geladeira? A gente tem o freezer, né? O que o freezer faz com a nossa comida? Freezes, né? Freezes. Congela a nossa comida. Hello, Olivia! Hello, querida! Saudade de você! Tudo bem? How are you, dear? Então, olha só, o freezer, ele vai congelar a nossa comida, não vai? Então, daí, quando tá muito, muito, muito gelada lá, nevando e tudo mais, eu falo, como é que tá o dia? It's freezing. Olha como uma palavra vem da outra, gente, que doido. Olha lá, it's freezing. Tá? Então, o cooler vem de cool, o freezer vem de freeze, tá vendo? Como é que uma coisa está relacionada à outra, tá? Então, vamos lá. Nossa revisão zona aqui que você aprendeu hoje. Já vai sair daqui falando, vai sair falando desde a primeira aula, hein? Então vamos lá, ó. Você aprendeu, você lembrou que você já sabia do hot e já sabia do cold. E de falar de cold beer, não vai confundir com bear, que é o urso, hein? Pelo amor de Deus, tá? Depois nós vimos que dá para falar de snow, e se tá nevando, it's snowing. Chuva, rain, se tá chovendo, it's raining. Ó, você falando desde a primeira aula. Depois você viu que nuvem é cloud, e que eu vou falar it's cloudy, é se tá nublado. Depois você lembrou que sol é sun, e se o dia tá ensolarado, it's sunny. Depois você viu a neblina, fog, e quando o dia tá com neblina, você vai falar it's foggy. E aí, depois nós vimos um dia com muito vento, it is windy, até virando o guarda-chuva do cara ali. Depois nós lembramos que Celsius é mais usado em todo lugar do mundo, menos nos Estados Unidos, que usa o Fahrenheit,
E começamos a falar do clima. Primeiro 39 graus, hot. Depois lá para uns 30 graus, warm, que é abafado. Depois nós lembramos que cooler vem de cool, que é uns 20 graus, que está fresquinho. Depois, o freezer, que vem de desculpe, ainda não chegou nele. O cold, de quando está frio, lá para 10 graus, né? E depois, o freezer, que vem de freezing, que é quando está gelado, congelante. Eu adorava. Agora não gosto mais não, acho que com a idade eu prefiro um clima mais ameno. 20 graus tá bom, menos que isso já é muito frio. Agora vamos para practice. Falei para vocês, falar inglês desde a primeira aula. E o principal é você colocar o inglês na sua rotina como uma coisa agradável. Com música, com séries, com desenhos animados. E aqui, com a minha live, com as aulas que eu deixo gravadas aqui para você. Se você quiser alguma coisa específica para você já começar a usar no seu trabalho agora, uma coisa que você está precisando agora. Não precisa ficar estudando inglês 10 anos. Me fala agora o que você está precisando. Acho que eu gravo um vídeo para você. Combinado? Então agora vamos para a prática. O meu método é assim. Eu mostro, eu falo, então você vê e você escuta. Eu explico, você aprende, que é o terceiro L do Learn. E depois nós vamos para o Practice. Lembre-se, coloque na sua rotina a prática de tudo que você aprender. Como? Olhou para o clima? A partir de hoje, it's sunny and it's hot. It's cloudy and it's cold. Fala de como está o clima e como está a temperatura também, tá? Assim você vai praticando e praticando. Então, primeira pergunta lá, olha lá. What's the weather like today? What's the weather like today? Lembra que eu falei? O like não é só gostar. Tá? Então, what's the weather like today? What's the weather like today? Você vai responder it is, vai falar do clima, and it is vai falar da temperatura. Olha o jeito da pergunta, tá vendo? What's e o like no final? Aí é para você descrever, tá bom? Então agora, what's the weather like today? Aqui na minha cidade, nesse momento, it is cloudy and very cold. It's cloudy, tá nublado, and it's very cold. E aí? Me conta aí. What's the weather like today? Então, coloque o inglês na sua rotina de uma maneira prazerosa. Pratique pelo menos, estude pelo menos 20 minutos por dia de uma coisa que te traga leveza e conhecimento ao mesmo tempo. E depois, pratique todos os dias em qualquer oportunidade que surgir. E você logo, logo vai ter autonomia com o seu inglês. Mas começar a falar é aqui comigo desde a primeira aula. Combinado? Quinta-feira à noite, 8 horas da noite, eu estou aqui com mais uma live e com uma mini aula para você já sair falando da aula. Combinado? Thank you very much. See you.